Reformulação da teoria de gênero. Então, pessoal, como foi possível ver no último vídeo, a teoria de gênero como existe hoje não consegue explicar exatamente de maneira plausível o fenômeno que ocorre com as pessoas transgênero. E, no entanto, o fenômeno não deixa de ocorrer, o que faz com que seja necessário que ele seja melhor explicado. Então, no meu último vídeo eu fiz uma crítica e aqui eu vou propor uma reformulação dessa teoria a fim de elucidar melhor este problema. Então, vamos novamente aqui à leitura do texto e logo após uma breve explicação. Apesar da teoria de gênero não conseguir explicar de maneira plausível o fenômeno da transgeneridade, isso não quer dizer que ele não exista ou seja inexplicável. A confusão ocorre na hora de conceber as identidades e também com as suas nomenclaturas, ou nomenclatura no singular apenas. Referente às identidades, ocorre um equívoco, proposital ou não, com as suas leituras. Como demonstrado anteriormente, o papel social sozinho não define o que são o homem e a mulher, ainda que seja esperado que estes desempenhem certos papéis. Logo, essas identidades não podem ser entendidas meramente como papéis. Todavia, os papéis sociais existem e alguns deles podem ser desempenhados tanto por homens quanto por mulheres, que podem desempenhá-los por coerção ou simples gosto de identificação. A transgeneridade ocorre, então, neste ponto, ou seja, quando a pessoa não gosta e não se identifica com o papel social esperado dela. Vale lembrar que, devido a homens e mulheres possuírem diferenças e serem limitados por ela, essa diferença sendo biológica, né? Não serão todos os papéis que ambos poderão desempenhar. Então, pessoal, o fenômeno da transgeneridade, ele ocorre. Ele até agora só não foi bem explicado. Veja aqui, ó, como demonstrado anteriormente, o papel social sozinho não define o que são homem e mulher. Portanto, chamar de homem e mulher aquilo que diz respeito ao fenômeno da transgeneridade não é correto. A gente viu no nosso último vídeo, né, em que abordei a questão linguística e mostrando que homem e mulher não são apenas papéis sociais. Resumidamente, essa teoria ela só utiliza os nomes incorretos para se referir ao fenômeno, como eu vou colocar no nosso próximo slide, em que eu vou propor a substituição dos nomes. Então, quais os problemas que existem atualmente com a teoria de gênero? É relacionado à concepção das identidades e relacionado à nomenclatura. Essas duas coisas estando basicamente entrelaçadas. Então, foi chamado pelo nome incorreto porque foi compreendido da maneira errada. Então, por isso recebeu os nomes incorretos. Então, a gente vai tentar corrigir o problema da identidade e também da nomenclatura. Vamos seguir então para a próxima tela. E a primeira correção proposta é a substituição da dicotomia sexo-gênero, que aqui vai ser substituída pela dicotomia sexo-personalidade. Então, a fim de simplificar o fenômeno, é possível propor a substituição da antiga dicotomia sexo-gênero por sexo-personalidade. Observa-se que tudo o que é chamado de gênero na teoria de gênero nada mais é do que a personalidade do indivíduo, que engloba seu comportamento, gostos, maneiras de expressões e escolhas pessoais. A personalidade diz respeito ao componente psíquico do indivíduo, tal como aparece na teoria como escopo psicossocial. Então, o gênero, dentro da teoria de gênero, é composto pelo escopo psicossocial. A pessoa tem características psicossociais. Esse psíquico aí diz respeito à psique, né? A subjetividade do indivíduo e, portanto, a personalidade dele. Então, é proposto que a pessoa trans seja aquela que possui uma personalidade diferente da que é esperada, e não do gênero que lhe é atribuído. E que, aqui seguindo a leitura, né, a pessoa trans, portanto, é aquela que possui uma personalidade diferente da que se é esperada, e que, por sua subjetividade, prefere exercer outro papel no mundo. Veja que o fenômeno da transgeneridade não é uma coisa nova, né? Na verdade, isso sempre existiu, porém, ultimamente veio ganhando notoriedade devido a alguns aspectos que a gente vai abordar na próxima tela. Mas, no que diz respeito ao estudo de gênero, você pode observar que tudo que é entendido como gênero na teoria de gênero é, na verdade, a personalidade do indivíduo. Isso se relaciona até mesmo com a forma de expressão dele, incluindo a sua aparência. Então, quando muitas vezes o indivíduo ele quer se parecer ele quer possuir uma aparência mais feminina, por exemplo, isso não deixa de ser uma forma de expressão da sua personalidade.
Ou seja, mesmo a aparência não está desligada ou desconectada da personalidade da pessoa, mas é mera expressão dela. Portanto, a aparência é ainda um traço da personalidade. Então, quando a pessoa faz uma transição de gênero, por exemplo, em que ela vai tentar parecer com o gênero com o qual ela se identifica, basicamente a gente está falando da personalidade dela, que pode ser mais masculina, mais feminina, e que pode escolher ou pode gostar mais de uma aparência mais masculina ou mais feminina. Então, tudo aquilo que você vai entender como o escopo psicossocial, tanto abordando a questão das qualidades, características, como o próprio papel que a pessoa também vai optar por fazer, né? Então, de onde é que vem esse papel com o qual a pessoa não se identifica? Vem também da própria personalidade dela. Então, a pessoa tem um jeito de ser, um jeito de existir. E através desse jeito ela quer fazer, exercer algum papel, de acordo com a sua própria identidade. É algo que vem da subjetividade dela. Isso também não está apartado da personalidade. Tudo é expressão desse mesmo elemento que é o elemento psicossocial, né? E que poderemos chamar, na verdade, de personalidade em vez de gênero, a fim de simplificar o fenômeno. Veja que, por utilizar essa palavra gênero, inclusive fazendo essa dicotomia entre o gênero e o sexo, ficou difícil as pessoas entenderem o que que é gênero. Então, quando se fala de gênero, muito difícil da pessoa entender. Então, um escopo psicossocial, etc, etc. Apenas deu-se um nome novo ao que na verdade já existia, que era simplesmente a personalidade do indivíduo, que sim, nem sempre corresponde àquela que é esperada para o corpo que ele possui, ou seja, ou para o sexo que ele possui. Mas desde sempre as pessoas têm personalidade. E a personalidade é o que atualmente vem sendo chamado de gênero. Então, apenas a fim de simplificar esse fenômeno, para melhor compreensão dele, pode ser trocado o gênero pela personalidade. Essa é uma sugestão, não é algo que eu vejo como uma regra, né? Então, tem que ser obrigatoriamente trocado. Se quiser utilizar, continuar utilizando o gênero, que faça isso. Mas, como eu falei, geralmente a pessoa não entende o que é gênero e, portanto, elas não vão entender a dita teoria de gênero. Seria interessante você traduzir o gênero para algo que a pessoa já conheça. E que não apenas traduzir, mas explicar mesmo que uma coisa é a outra. Então, gênero e personalidade dá no mesmo. E como a gente vê, a personalidade nem sempre corresponde àquela esperada pela sociedade. Isso é, se você é um homem, espera-se que você tenha uma personalidade mais masculina. A personalidade englobando aí gostos, comportamentos, qualidades, etc, etc. Então, a expressão, a aparência, tudo isso, né? É esperado do sexo masculino, mas nem sempre isso aparece no sexo masculino, que é compreensível. Quando isso acontecer, é que agora a gente vai entender o fenômeno da transgeneridade, ou seja, a pessoa que tem uma personalidade, não um gênero, mas uma personalidade, diferente daquela que é esperada para o sexo dela. A teoria da transgeneridade se transformando, portanto, em uma teoria da transpersonalidade. É outra sugestão aí que a gente poderia trocar. Então, em vez de transgeneridade, transpersonalidade. Como eu falei, não é regra necessariamente, mas poderia ser adotado. Então, a gente começa por aqui com relação à correção a essa da teoria, né? Primeiro simplificando-a, para não torná-la tão obscura quanto ela é hoje. Como todo mundo pensa, caramba, é muito difícil entender o gênero. Bom, não é, na verdade. É só observar que tudo aquilo que é chamado de gênero é que diz respeito à subjetividade do indivíduo, à personalidade dele. Então, gênero é igual a personalidade. Seguindo então para o próximo slide, vamos ter aqui a proposta de uma nova nomenclatura. Então, o fenômeno da transgeneridade, como foi abordado até agora, não é uma coisa nova, mas tem-se registro dele desde épocas mais remotas. O tema, porém, só ganha notoriedade na contemporaneidade, quando foi suscitado por estudos acadêmicos e se tornou alvo de grande debate. Isso ocorreu devido à forma como foi compreendido e às imposições dos militantes ativistas da teoria de gênero, que encontraram resistência por parte da população mais tradicional. O problema da teoria é especialmente com os nomes pelos quais quer se chamar as pessoas trans, com todas as implicações dessas nomeações, que inclui a usurpação de identidades e a invasão de espaços reservados às mesmas. Tudo isso conflita com os padrões sociais atuais. Ignoradas e vivendo à margem da sociedade, as pessoas trans, sendo diferentes, não tinham nomes adequados para serem chamadas, senão pejorativamente, dada a rejeição cultural dessas identidades. Fato que obscurecia o entendimento dos seus lugares no mundo e dificultava sua integração à sociedade.
Este problema pode ser resolvido adotando-se uma nova nomenclatura. Então, só novamente repetindo, né? Transgênero é um fenômeno que ocorre desde há muito. Talvez isso seja tão velho quanto a própria homossexualidade. E no que tende esse fenômeno? É muito simples. A pessoa nasce com sexo, mas com a personalidade diferente daquela que é esperada para aquele sexo. Então a pessoa nasce com sexo masculino, mas tem uma personalidade feminina. E tem uma forma de se expressar, um jeito feminino e um gosto também feminino. Muitas vezes, inclusive, alterando a sua aparência apenas para se adequar ao seu próprio gosto. Então, esse fenômeno existe desde muito tempo, porém não se falava muito dele, por este motivo ele nunca esteve em discussão, nunca esteve à tona, né? O que fez recentemente ele ganhar uma grande notoriedade foi exatamente os nomes que passaram a reivindicar, né? Então, as pessoas trans sempre existiram, mas de repente elas começaram a se dizer homem e mulher. Anteriormente, não eram, como eu coloquei, na nossa cultura, elas não eram entendidas assim. Então, hoje também elas têm existência para poder ter esse tipo de identidade validada. Então, antigamente, a figura trans não era considerada conforme ela se via, seja como homem ou como mulher. Era simplesmente, no caso, por exemplo, hoje do que se entenderia como mulher trans, né? O travesti. Então, travesti não era uma figura que se dizia uma mulher, era uma figura que entendia que se travestia, né? Meio que se fantasiava de mulher, mas que não era mulher. Por quê? Porque essa identidade estava bem definidas. Os ativistas e militantes da teoria de gênero, o que eles fizeram recentemente foi começar a impor essa identidade à sociedade como algo objetivo. Então, começou a entender o travesti como uma mulher. Claro que isso sofreu resistência, como eu já coloquei, mas foi isso basicamente que suscitou o debate. Por quê? Porque antes os trans eles viviam à margem, isolados, e eles não representavam nenhum problema e nenhum risco, por assim dizer, né, para a sociedade. Passou a apresentar quando, através das imposições, se tornou uma ameaça. Uma ameaça por quê? Porque com a nomeação existe as implicações, ou seja, basicamente veja aqui, ó, com todas as implicações dessas nomeações, e quais são elas, né? Então, ao se dizer mulher ou ao se dizer homem, essas pessoas passaram a reivindicar aquilo que era direito, por exemplo, da mulher ou do homem. E esses direitos incluem aí, por exemplo, o direito a determinados espaços que eram reservados pela diferenciação sexual, né? Como banheiro, esporte, etc, etc. Então, essas pessoas elas começaram a reivindicar esses direitos ameaçando logo por sua vez, né, esses públicos que já estavam ali colocados. Então, muitas mulheres podem se sentir inseguras com a figura da mulher trans ou de qualquer pessoa que possa se passar por uma mulher trans no banheiro. Também pode ficar desconfortável com competir com uma mulher trans, entendendo que essa pessoa tem um corpo, uma fisiologia diferente da dela que pode lhe trazer vantagens, melhores vantagens. Então, tudo isso daí foi o que suscitou o debate sobre a transgeneridade, mas não é nem como se isso fosse uma coisa nova. A única coisa que é nova no fenômeno é a nova nomenclatura. Então, a nomeação que essas pessoas passou a receber, mas o fenômeno não é novo. Então, aqui esse problema pode ser resolvido com uma nova nomenclatura. A proposta é de uma nova nomenclatura, que é o que eu vou trazer no nosso próximo slide, né? Mas como se resolveria esse problema? Veja aqui, essa nomenclatura que é utilizada atualmente, que é incorreta, ela traz outros problemas além dos problemas que traz para a sociedade. Traz problemas até mesmo para as próprias pessoas trans que não conseguem entender exatamente a sua identidade. Então veja, é fato que obscurecia o entendimento dos seus lugares no mundo e dificultava a sua integração à sociedade. Então, um dos problemas que a nomenclatura incorreta traz para as próprias pessoas trans é a confusão de identidade. Isso, em parte, é compreensível, né? Mas é algo que pode ser corrigido. Note, por exemplo, o que muitas pessoas trans sofrem hoje em dia, a famosa disforia de gênero. Disforia de gênero ocorre quando a pessoa ela não se identifica com o seu corpo e ela tende a sofrer por esse motivo. Essa falta de identificação ocorre devido à confusão da identidade. Isso é, a pessoa ela recebe uma identidade baseada no seu corpo
e muitas vezes outra baseada na sua personalidade. É aquele caso, por exemplo, em que você tem, muitas vezes desde a infância, o indivíduo que foi chamado de menino quando nasceu, né, falou ser um menino e foi tratado como menino durante boa parte da sua infância. Até chegar o momento que, se comportando de uma forma mais feminina, alguém apelidou de menina ou de viadinho ou qualquer coisa do tipo. Isso gera essa confusão de identidade porque a pessoa ela já não sabe mais o que ela é. Então, ao se deparar com essa situação, ela pode pensar, e aí, o que é que eu sou, menino ou menina? Porque o corpo diz uma coisa e a personalidade diria outra. Na verdade, embora, nesse caso, os nomes também são utilizados incorretamente. Essa confusão ela não precisaria ocorrer se a própria sociedade não tivesse esse domínio, esse pequeno domínio da linguagem, né? Porque por uma pessoa parecer uma menina, ela não se torna necessariamente uma menina ou um menino. Então, mesmo quando isso é utilizado, é apenas feito o uso incorreto da linguagem. Você poderia falar que aquilo dali é um mais feminino ou mais masculino, não necessariamente que é um menino ou uma menina. Então, se desde sempre o uso correto da linguagem fosse feito, evitaria-se a confusão de identidade. A pessoa não ia se entender em parte como homem, em parte como mulher. Entenderia sua identidade enquanto sexo que possui, mas entenderia também que a sua personalidade pode ter outra característica, que pode ser mais masculino ou feminino. Sendo correto, portanto, mais o termo, por exemplo, se o menino é feminino, você pode falar um menino feminino. A expressão afeminado é um pouco pejorativa. Então você pode falar esse menino é feminino, e não esse menino é uma menina, esse menino é uma mulherzinha. Até mesmo quando você utiliza outras palavras como geralmente é chamado, né, muitas vezes viadinho, etc, etc. Isso daqui ainda não gera a confusão de identidade, mas ao utilizar, isso acontece, não é todo caso, mas pode ocorrer, dado que a população não tem esse domínio da linguagem, então não tem dentro do seu vocabulário os termos masculino e feminino, que melhor se adequam a essa situação. Pode utilizar sim a palavra menino ou menina, ou homem e mulher, né? Chamar algo que não é mulher de mulher, e gerar essa confusão na cabeça dessa pessoa, que agora, levando em consideração o que as pessoas estão dizendo, veja que muitas vezes nem se dá o trabalho de pesquisar o que é uma coisa ou não, né? Mas, levando apenas em consideração o que os outros estão dizendo, vai se entender como aquilo que as pessoas estão dizendo. Primeiro, quando fala que é uma coisa, depois quando fala que é outra. Então, primeiro, quando, por exemplo, você recebeu uma identidade baseada no seu sexo, depois, quando você acaba recebendo acidentalmente outra identidade baseada na sua personalidade, na sua expressão. Então, se você der o nome correto às coisas, você consegue explicá-las e com isso você evita essa confusão de identidade, por conseguinte, a própria disforia de gênero, já que a confusão de identidade não mais aconteceria. Então, a pessoa ela não rejeitaria mais o seu corpo como uma contradição da sua identidade. Ela apenas se entenderia tal como o corpo que ela possui e a personalidade que ela possui, que são coisas diferentes que devem, portanto, receber nomes diferentes, né? Então, essa nova nomenclatura proposta, ela resolve inclusive esse problema da própria confusão de identidade que muitas vezes as pessoas trans costumam sofrer. Seguindo então para o próximo e último slide, a gente vai ter esses termos aqui, ó, transmasculinidade e transfeminilidade. Isso aqui é no que diz respeito à nomenclatura. Então, conforme foi demonstrado, as palavras homem e mulher não servem para designar o fenômeno da transgeneridade, visto que não fazem referência à personalidade. Veja, você ser homem ou mulher não significa você ter uma personalidade. Significa, como foi demonstrado no meu último vídeo, você ser de determinado sexo, de determinada espécie, de determinada faixa etária. Então, essas três coisas aí é o que são os significados de homem e mulher. Não envolve personalidade. E veja, e também, como já foi colocado, a língua portuguesa já possui termos que melhor se adequam às características que precisam ser nomeadas. São eles masculino e feminino, como também já explicado no último vídeo. Contudo, tratando-se de adjetivos, não constituem identidade, mas indicam meramente a qualidade de uma. Isso é, masculino e feminino, eles não indicam não constituem uma identidade, porque são adjetivos. A identidade é dada basicamente em um substantivo, em que você vai existir como uma coisa substantiva, como uma substância, por assim dizer, né? E por isso como uma identidade. Os adjetivos eles não constituem necessariamente uma identidade, mas apenas pode servir como a qualidade de uma.
Então, por exemplo, quando eu falo de homem masculino, a identidade aqui precisamente é homem. Masculino é uma qualidade desse homem, entendeu? Então é um adjetivo, né? Continuando a leitura. Mas um termo pode ser criado a partir da reciclagem da partícula que já proporciona a identidade das pessoas trans, mais a adição desses adjetivos. Estamos falando do termo transmasculino e transfeminino. Aliás, já integrando o vocabulário utilizado por pessoas trans, porém ainda não adotado oficialmente. Dessa forma, em vez de chamar uma mulher trans de mulher trans, a pessoa poderia ser chamada de homem transfeminino e o homem trans de mulher transmasculina. Isso preserva e não confunde a identidade das pessoas e não altera o significado de nenhum termo já em uso na língua portuguesa. Então, qual que é o benefício de você trocar a nomenclatura? Em vez de hoje em dia em vez de você falar mulher trans, homem trans, você trocar por homem trans masculino e homem e mulher, melhor, homem trans feminino e mulher trans masculina. Veja que esse termo inteiro é substantivo. Esse trans masculino aqui, ele não é uma qualidade, é literalmente um nome. Isso aqui é quase que um substantivo composto, né? Basicamente. Então, tudo isso daqui é mero substantivo e que indica, portanto, a identidade. Então, a pessoa, ao tentar falar sobre si, o que que ela vai dizer? Ela vai falar, se for, por exemplo, um homem, eu sou um homem transfeminino. Isso é, que possui o corpo masculino, que dá a identidade de homem, e é transfeminino, fazendo essa referência aí à personalidade ou qualquer outra característica supérflua pela qual a pessoa se identifique. Então, esse trans masculino aqui substituindo o trans masculino, trans feminino, substituindo, por exemplo, o homem trans e a mulher trans serve melhor para esse objetivo. Veja que com isso você também tira a necessidade de se alterar o significado de termos que já existem, né, e já possuem uso na língua portuguesa. Como eu coloquei no meu último vídeo, quais as implicações de você acabar ressignificando a palavra? Você vai ter que criar outra que se refira àquele significado. Então você vai ter que mexer na língua portuguesa e fazer uma confusão ainda maior do que simplesmente adotar esses termos que já existem. Veja que aqui eu também procurei manter a partícula trans que já dá uma identidade a essas pessoas. Então, embora as pessoas sejam, ou se digam, né, transgênero, na verdade antigamente era transexual, depois se tornou transgênero. Então veja que a segunda partícula ela mudou, mas a primeira ela permanece. Então esse trans aí é mais pelo que é a palavra como é conhecida, né? As pessoas trans. Então você mantém ela, só que em vez de adicionar o homem e mulher, como aparece nas expressões homem trans e mulher trans, você vai fazer o devido uso dos termos que se adequam a esse fenômeno que seria masculino e feminino, que diria respeito, portanto, ali a características mais supérfluas, né, do indivíduo. Então, você pode trocar por trans masculino e trans feminino. A teoria de maneira geral, ou o fenômeno de maneira geral, poderia ser trocado por transpersonalidade e, mais especificamente, quando você quiser se referir aos indivíduos, transmasculino e transfeminino. Então, um homem transfeminino é um homem, ou seja, é o macho da espécie humana, adulto, com uma personalidade feminina. O trans, como queira, se você quiser entender como transição para aqueles que estão passando pelo processo de transição, né? Isso é, que estão procurando uma aparência mais adequada para a sua expressão de personalidade. Seja como entendido algo além, né? Você pode admitir ambos. Então, se você pegar aqui trans masculino, quer dizer que além do corpo a pessoa possui uma forma de masculinidade. E trans feminino quer dizer além do corpo você possui uma forma de feminidade. Essa feminidade, essa masculinidade está dada da onde? Na sua personalidade, que é o que a pessoa vai entender como esse gênero aí, né? Então, substituindo aqui por esses termos, você basicamente mata, sei lá, quantos coelhos com uma cajadada só. Porque você evita o problema da confusão de gênero, você evita o problema que isso traz para a sociedade e você evita fazer essa bagunça na língua portuguesa, tal como ela já está colocada, muito bem específica e definida. Então, essa daqui é uma solução que pode ser adotada para esse problema, para a melhor compreensão do fenômeno da transgeneridade,
como eu coloquei, na verdade não tem nada de novo. Só foi feita confusão porque foram utilizados nomes incorretos para para se referir a determinado fenômeno, aquele fenômeno. Então o problema todo é isso, mas não tem nada de novo nisso daqui. Então, uma pessoa trans nada mais é do que uma pessoa que nasce com uma personalidade que é diferente daquela esperada para o seu corpo. Em termos da teoria de gênero, a gente diria a pessoa nasce com um gênero que não é o esperado para o seu corpo. Tem gente que vai falar um gênero que foi atribuído, etc, etc. Mas simplesmente não é esperado para aquele corpo. Então não é esperado que uma forma de expressão masculina exista numa mulher, né? Uma figura num corpo que seja feminino. Só que acontece, o fenômeno acontece, ele tem que ser admitido, só tem que ser melhor elucidado. E com esse slide aqui eu procurei fazer isso. Então é isso, fico por aqui, até a próxima.